Se você já está cansado dessa história de coach, de autoajuda, de que é só pensar que acontece, é só manter o pensamento positivo. Se você acha que as coisas não são bem assim, bom, esse livro aqui é para você. Hoje a gente vai conversar sobre esse livro e eu já vou logo falando que a linguagem aqui pode ser um pouco inadequada. Então, crianças, saiam da sala, não assistam esse vídeo do Tio David, assistam outros vídeos do Tio David, porque esse vídeo aqui ele é um pouco mais pesado. Hoje a gente vai conversar sobre a sutil arte de ligar o foda-se. Às vezes na nossa vida a gente precisa ligar o foda-se, tá entendendo? Porque parece que a gente nasce com o botão desligado. A gente se importa com tudo, absolutamente tudo. A gente se importa com coisas que estão totalmente fora do nosso controle e a gente acaba aqui sofrendo, né, em virtude disso aqui. Então, hoje a gente vai conversar sobre os conceitos da sutil arte de ligar o foda-se e você vai ver que a sua vida ela pode ser bem mais leve se você ligar o foda-se para as coisas corretas. Para começar, você precisa entender a diferença entre eu ligar o foda-se e eu ser indiferente às coisas. Não é isso. Você não vai ligar o foda-se pra tudo, não é isso. Algumas pessoas podem até pensar, por ver essa capa aqui, né, a sutil arte de ligar o foda-se, mas não é bem assim. A ideia é você descobrir o que realmente vale a pena você se importar. O que realmente vale a pena eu me estressar. Será que vale a pena me estressar com coisas que são tão insignificantes? Quando você começa a avaliar as coisas que você está se importando hoje, você vai ver que nem tudo é tão importante assim. E aí você começa a ficar um pouco mais leve. O Mark Manson, o autor desse livro aqui, ele ficou cansado dessa história de que todo mundo é especial, de que todo mundo tem que ter uma vida extraordinária. Se todo mundo tiver uma vida extraordinária, vai ser todo mundo mediano, por uma questão lógica. Se todo mundo for especial, ninguém é especial. Então, assim, de saco cheio disso tudo, né, de entender que você não precisa ser tão especial assim e que ninguém é especial assim, o Mark Manson, ele fez esse livro aqui. Porque o que acontece? Em virtude dessa coisa exagerada de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, parece que se você tiver uma vida normal, uma vida comum, um relacionamento comum, você tem uma vida de merda, entendeu? Isso pode fazer com que você se sinta mal com isso, quando na realidade você deveria mais aceitar a sua realidade, entendeu? Ser feliz do jeito que você é, porque você ficar se comparando com o outro vai trazer cada vez mais infelicidade. E o Mark Manson, ele levanta justamente essa bandeira. Você não precisa ser extraordinário em tudo. Naturalmente, você vai ser muito bom em algumas coisas. Talvez até você seja extraordinário em alguma coisa. Mas em tudo, em tudo é impossível. Ninguém é, entendeu? E às vezes é isso que é vendido. Às vezes você tá mal e abre suas redes sociais e você vê todo mundo feliz. Todo mundo tem um relacionamento incrível, todo mundo tem muitos negócios, todo mundo é próspero. E se você estiver numa fase da sua vida depressiva, você olha tudo aquilo ali, você se sente mal. Então a questão é o seguinte, é você entender que ninguém é especial, certo? Ninguém é especial para começar. Todo mundo tem problemas. Apesar de que naquela rede social parece que ninguém tem problema, de que todo mundo é feliz, que todo mundo compra um carro toda semana, que todo mundo viaja para os Estados Unidos, a história é bem diferente. Todo mundo tem problemas. Se você tem dinheiro, você tem problemas. Se você não tem dinheiro, você tem problema. Se você tem uma microempresa, você tem problema. Se você tem uma grande empresa, você também tem problema. Se você tem relacionamento, você tem problema. Se você é solteiro, você também tem problema. Se você tem filho, você também tem problema. Se você não tem, você também tem problema. A questão é, todo mundo tem problema. E aí ele traça uma reflexão muito interessante em relação a isso aqui, que eu acredito que para mim, pelo menos, né, embora eu não concorde com tudo do autor, para mim foi a virada de chave. Isso que ele passou. É o seguinte, quando você toma as suas decisões na sua vida, geralmente você pensa muito no que você vai ganhar em troca daquela decisão. Se você quer fazer medicina, se você quer se tornar médico, e aí você começa a pensar no glamour, né, nessa missão que seja, talvez, de ser médico. Se você quer ser empresário, você pensa, você sendo um CEO, você sendo um empresário. Então, a questão é o seguinte, a questão é você começar a, além de considerar isso, ter consciência também da dor que essa escolha vai levar. Porque é o seguinte, se eu escolho, né, ser empresário, eu vou ter que lidar com o cliente, eu vou ter que lidar com problemas de empresários. Se eu escolho ser um executivo, eu vou ter que lidar com problemas de ser um executivo, problema de ter um chefe. Então, enfim, tudo tem tudo tem problemas. Qualquer escolha que você fizer, e você sempre tem escolhas,
você tem que saber, né, qual é a dor que você vai enfrentar daquilo ali. Se você vai abrir um comércio, você vai ter que lidar com clientes chatos. Se você vai abrir um e-commerce, você vai ter que lidar com produtos extraviados, por exemplo, se você vender algum produto físico. Enfim, tudo que você escolher, qualquer decisão que você escolher, você vai escolher também problemas. Quando você passa a ter consciência disso, você vai escolher qual é o problema que eu quero ter. Eu quero ter problema de um executivo, ou eu quero ter um problema de um empresário? Eu quero ter problema de uma vida de solteiro, ou eu quero ter problema de uma vida de casado? Tudo tem problema. Então, a partir do momento que tu tem consciência disso, eu acredito que tu toma decisões mais assertivas na tua vida. Tu sempre tem escolha naquilo que tu faz, tá entendendo? Sempre tem escolha naquilo que tu faz. Agora, o seguinte, uma outra coisa que o Mark Manson, ele define também, é a diferença entre culpa e responsabilidade. Isso não é muito discutido, tá entendendo? A ideia, tipo assim, de forma geral, a gente vê os coaches e tal fazendo igualando, né? Na verdade, culpa e responsabilidade quase que é a mesma coisa, mas não é. E ele dá um exemplo muito simples aqui. Imagine que você tá aí na sua casa, até que, tipo assim, você vai sair de casa, abre a porta, tem uma criança lá na calçada da sua casa. E aí, de quem é a culpa? É sua? Não. Você, tipo assim, não tem culpa daquela criança ter sido colocada lá. Agora, a partir do momento que tu teve consciência que aquela criança tá ali, tu tem responsabilidade sobre aquilo. Entendeu? Então, enfim, tu é responsável, mas tu não é culpado por aquilo. Tá entendendo? Então, a gente precisa entender na nossa vida quantas coisas acontecem em que a gente é realmente responsável e aquilo que a gente realmente é culpado por aquilo. De qualquer maneira, você, sempre tem escolhas, certo? A escolha de reagir às situações, independente de você ser culpado ou você ser responsável por aquilo. A questão é, como é que você reage às coisas? Como é que você reage às adversidades da vida, independente da culpa ser sua ou não? Entendeu? Você é responsável por a sua vida. Você é responsável pela forma como você vai reagir aos incidentes da vida. Então, eu preciso compreender isso. Entendeu? Cada escolha leva a uma renúncia de alguma coisa. Então, assim, eu tendo consciência de tudo isso, da responsabilidade que eu tenho em relação às escolhas que eu faço, das escolhas que eu faço, todas as escolhas que eu faço vão implicar em algum tipo de dor, eu passo a ser mais assertivo em relação às minhas escolhas. E, como é o título do livro, né, a gente não pode fugir, é você ligar o foda-se para todo o resto. E viver uma vida mais simples, porque tem coisas que você se importa bastante, entendeu? E acabam te gerando sofrimento. Sobre essa história de que você sempre tem que estar bem, né? Como o Mark Manson disse que isso não existe, e realmente isso não existe. Tem dias que você tem seus altos e baixos e tá tudo bem. Ele traz um texto bem interessante, eu vou ler aqui para vocês, certo? Ó, você está ansioso porque precisa confrontar alguém. Essa ansiedade o domina e você começa a se perguntar, por que está tão ansioso? Agora, você está ansioso por medo de ficar mais ansioso. Ah, não. Ansiedade em dose dupla. E aí, você fica ansioso com a sua ansiedade, o que causa ainda mais ansiedade. Um uísque rápido? Ou então, digamos que o problema seja raiva. Você se irrita com as coisas mais idiotas e triviais e não sabe por quê. E essa tendência a se irritar tão facilmente só o deixa mais irritado. E aí, em meio a essa raiva estúpida, você se sente vazio e cruel, por estar sempre zangado. O que é terrível. Tão terrível que você fica com raiva de si mesmo. Olha o seu estado. Você se irrita por se irritar com a própria irritação. Quer saber? Vou ali socar uma parede. Ou você se preocupa tanto em fazer a coisa certa o tempo todo, que começa a se preocupar com o seu nível de preocupação. Ou se culpa tanto por seus erros que começa a ficar culpado por carregar tanta culpa. Ou se sente triste e sozinho com tanta frequência que só de pensar nisso acaba triste e sozinho mais uma vez. Isso aqui ele chama de o círculo vicioso infernal. Ou seja, uma coisa vai levando a outra. Entendeu? Então assim, você precisa aceitar as experiências que estão ali naquele momento. É a melhor maneira de passar por elas e não evitá-las. Entendeu? Ó, tem uma outra parte aqui que é bem interessante também. O desejo de ter mais experiências positivas é, em si, uma experiência negativa. E, paradoxalmente, a aceitação da experiência negativa é, em si, uma experiência positiva. Então, tem momentos na nossa vida que a gente precisa aceitar aquilo que está se apresentando na nossa frente.
entendeu? Às vezes a vida tá uma merda mesmo e tá tudo bem. É nesse momento que você tem que ligar o foda-se pras coisas, entendeu? Uma outra questão que o Mark Manson levanta também é essa nossa necessidade de querer estar certo o tempo todo, entendeu? É difícil as pessoas admitirem que às vezes estão erradas mesmo, tá entendendo? Você sempre está errado, na verdade. Só que você vai descobrindo maneiras, de acordo com o Mark Manson, de estar menos errado. Quantas vezes você achou na sua vida que ali era o caminho correto e foi lá e seguiu e não deu certo? Quantas vezes você já pensou em mudar completamente a sua vida? Quantas vezes você já mudou? Então, o fato é que a nossa constância, né, é estar errado. E a gente vai buscando estar menos errado conforme a gente vai amadurecendo na nossa vida. Tá entendendo? E que errar não é um mal. Errar faz parte do processo. Quantas vezes a ciência errou? Quantas vezes, tipo assim, a ciência acreditava que a Terra era plana. A ciência acreditava que o Sol girava em torno da Terra. E eram convicções, certezas, né? Mas que foram, com o passar do tempo, se mostrando equivocadas. E talvez muitas coisas que a gente acredita hoje, no futuro se revelem equivocadas. Então você sempre está certo. Só que você sempre está errado, né? Só que a questão é o seguinte: por que isso acontece? Porque a gente tem essa tendência de achar que estamos certos. Ele mostra um experimento que aconteceu, né? Talvez, provavelmente na área da psicologia, em que as pessoas eram colocadas, né, numa sala em que acendia o LED. E aí as pessoas tinham que descobrir o que é que elas precisam fazer para acender o LED. E quanto mais elas acertavam, aí ganhavam pontuação, né? Aí beleza, aí começavam a fazer movimentos, levantar o braço, levantar a perna, pular, rodopiar, para descobrir o que é que faz aquela luz acender. E aí as pessoas acreditavam que conseguiram encontrar a sequência, saíam da sala felizes da vida, conseguiram acertar e convictas de que realmente estavam certas. Só que o que é que acontece, né? Você já deve ter concluído que essa luz, ela é aleatória, entendeu? Não tem nada, nenhum movimento específico que gere o sinal lá de pontuação ligar. Mas a questão aqui é a gente concluir que as pessoas, elas têm a tendência, com seu raciocínio, a concluir as coisas, a montar uma razão para as coisas acontecerem. E às vezes as coisas não têm razão. Tá entendendo? E tá tudo bem. Tipo assim, é para você parar de assumir essa ideia de que você sempre está certo nas coisas e que você reconhecer as suas limitações, que você não tem como alcançar toda a verdade, que você tem uma visão limitada das coisas e que principalmente qualquer decisão que você tomar, você pode estar completamente errado e só o tempo vai mostrar isso. A questão é também você tirar esse receio de fracassar. O fracasso faz parte do processo do sucesso. Então, se você tiver medo de errar, se você quiser ser muito perfeito em tudo, você não vai sair do lugar, porque você vai ficar com medo de errar. E você não deve ter medo de errar, entendeu? Então, assim, é outra coisa que o Mark Manson, ele acaba batendo nessa tecla. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de dizer não para as coisas, não para as pessoas. Não tenha receio de reconhecer as suas limitações, a sua ignorância. Não tenha medo de reconhecer as suas fragilidades. Aceite elas como elas são, tá entendendo? E tipo assim, não se pressione tanto em relação a isso, tá entendendo? Eu acho que a principal mensagem nessa parte é justamente isso. Uma outra coisa que o Mark Manson, ele busca é você reconhecer a simplicidade da vida. De que a liberdade, ela está na simplicidade. Que a liberdade, ela está no compromisso com as coisas. Porque o que é que acontece? Às vezes as pessoas querem ter diversos relacionamentos amorosos, querem morar em diversos países, querem viver se mudando, querem conhecer tudo de tudo. E aí ficam com aquela sensação de que sempre tem algo novo para acontecer. E na visão do Mark Manson, e ele foi um cara que viveu isso, viveu em vários países, era um nômade, né, e teve vários relacionamentos, ele chegou à conclusão de que o compromisso é o que realmente dá liberdade. É você realmente conhecer o que tem de bom naquele lugar que você mora. É o que realmente o casamento pode oferecer. Então, assim, o compromisso, ele te gera uma liberdade na qual que se você ficar vivendo dessa vida, né, de querer conhecer tudo, você vai acabar não conhecendo nada. Tem experiências que você só vai ter se você passar muito tempo com uma pessoa, muito tempo em um lugar, muito tempo exercendo uma atividade. Uma outra reflexão que o Mark faz também é em relação à morte, né? Porque, tipo assim, a nossa vida, ela é finita, entendeu? Então, se a minha vida é finita,
realmente faz sentido eu me importar com tantas coisas que eu tô me importando agora, entendeu? Eu gosto de pensar, tipo assim, quando eu tenho um problema e alguma coisa tá consumindo a minha cabeça, a minha imaginação, eu gosto de pensar, isso aqui que eu tô me importando tanto, né? O que é que isso vai ser daqui a 2 semanas, a um mês, a um ano? Eu vou lembrar disso aqui ainda? Faz sentido eu estar gastando energia com isso? Isso é uma maneira que eu utilizo justamente para ver a banalidade das minhas preocupações e das minhas ansiedades. Então eu acredito que você também pode usar essa ferramenta. A nossa vida, ela é finita, né? A morte, ela vai chegar para todos nós, entendeu? Então se a morte vai chegar para todos nós, não faz sentido eu estar me importando com tanta besteira. O melhor é ligar o foda-se para tudo isso, para esse problema que muitas vezes não tem solução, do que ficar me desgastando, gastando energia, até eu chegar à conclusão mais tarde, né, do foda-se. Então, assim, o foda-se, ele é fundamental. E a gente tem que buscar uma vida mais simples, tá entendendo? Se importando somente com aquilo que realmente importa. Entenda, a felicidade, ela vem através da dor. A felicidade, ela vem através da resolução de problemas. Você não deve fugir de problemas. Você deve escolher os problemas que fazem sentido para você, que fazem sentido para sua vida. É como eu falei no começo, não viver se comparando aos outros. Você tem a sua vida, você tem a sua jornada. Então, enfim, siga o seu caminho. Comece também, certo? Comece a se movimentar em relação àquilo que você quer fazer. Ele fala também que nem sempre a gente precisa se preocupar com a questão do propósito, entendeu? Você simplesmente começa as coisas. Às vezes o propósito vem no processo. Então comece, faça alguma coisa, sempre esteja em movimento, tá entendendo? Essa é a ideia. Eu confesso pra vocês que quando eu vi esse título aqui, esse livro, eu li um pouquinho, eu achei ele um livro bem idiota, entendeu? Eu achei que esse cara aqui, o Mark Manson, ele não tinha conteúdo nenhum pra passar. Mas lendo o livro, eu percebi que o cara tem conhecimento, né? Ele sabe escrever bem. E ele, tipo assim, o propósito dele era justamente falar de forma, assim, mais fácil possível, para que qualquer pessoa entendesse. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu não quis mais parar. Eu acho que esse livro, ele dialogou muito com a minha vida, e eu recomendo muito essa leitura aqui, certo? A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Se você gostou desse vídeo, aperta a bomba do like, se inscreve nesse canal, certo? Que aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal. E me conta aí nos comentários, você já teve que ligar o foda-se para se sentir mais em paz? Pra você dar, tipo assim, ficar zen na sua vida? Me conta aí nos comentários o que você achou desse resumo, tá? E a gente se vê no próximo vídeo.